Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal, mais uma participação gloriosa de Dona Nayara aqui no fundo. Dá um tchauzinho pro povo, meu amor. Ei, povo. Então, esta semana nós vamos colocar aí pra vocês a live linda e maravilhosa que eu fiz lá na Twitch, tá? A outra rede, a rede proibida, né? Lá com o Luigi. E agora ela vai estar aqui toda pra você, que é o nosso querido Rafa Cut, a versão do Snyder Cut da live gigante do menino Luigi. Lembrando que este canal é feito pelo trisal maravilhoso de 3 pessoas e o Rafa, nosso editor de vídeo, vai aparecer aí Twitter e Instagram do Rafa, melhor editor de vídeo do Brasil e também Deus do Sexo, e o Solar Waver, né, o Deus do Sexo Tântrico, né, um homem mais ousado, que é nosso capista, porém, essa semana a capa quem fez foi o tio, Graphic Design is my passion, porque o Solar Waver está com Covid, então desejem forças ao menino Solar Waver. Inclusive, desejem força nos comentários, que aí finge que tem interação das pessoas. Todo mundo coloca assim, força Solar Waver. Hashtag força Solar Waver. Né? E melhoras ao menino Solar Waver, tá melhorando com o tempo, mas eu, obviamente, não vou fazer ele trabalhar no Covid, né? Porque eu acho que a chibata não deve pesar no lombo do coitado do Solar Waver enquanto ele tá doente. Beijo no seu coração, melhoras pra ti. Bem, depois que o vídeo terminar, nós teremos, né, o nosso querido, lindo e maravilhoso Paradis desse cupom, né? Então fique ligado aí. E uma última coisa que eu quero te lembrar é que este canal lindo e maravilhoso, feito por essas 3 pessoas, precisa do seu auxílio, precisa do seu financiamento para se manter vivo. Tem sorteio, tem grupo do Telegram, tem live exclusiva, tem uma renca de coisas para você, jovem. Então aporoveite e cole conosco, né? Lá no padrim.com.br/assim disse o João. Então é isso. Beijo no seu coração, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Nosso bagulho é fazer a revolução, pois sem martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Senhoras e senhores, do Luigi Verso. Pera aí que eu já entrar aqui na Twitch de lado, que aí eu consigo ver os comentários e tudo mais. Dê a ordem, João. Opa! Pera aí, deixa eu te colocar aqui. Inclusive, cara, eu sou... Como é que fala? Negócio do Prime. Eu consigo te dar uma assinatura de graça, não consigo? Consegue, de graça, sub grátis. Tá na tela, Quer te dar dinheiro, então, Luiz. Tá na tela, João Carvalho. Tá na tela, João Carvalho. Tá na tela, o brabo. Deixa eu twittar aqui. Pô, deixa eu twittar que esse aqui, mano... Hoje foi surpresa, mano. Eu falei, mano, eu não vou nem anunciar, porque depois não cola, a galera vai ficar decepcionada. Porque da última vez que você teve que remarcar, foi uma choradeira. Foi uma choradeira que a galera... Pelo amor de Deus, cadê o João, meu? Cadê o João? Eu falei, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Luigi, eu que sou burro, cara. Como que eu faço pra eu te dar o meu sub do Prime, cara? Olha no chat aí, ó, tem um link aí, ó. Seja sub de forma gratuita, ó. Você clica aí, ele ensina. Você vai ter que fazer uma conexão rapidinha com a tua conta do... Já vou. Não, vou fazer isso, cara. Aqui, ó. Sim, não sei o quê. Vou fazer esse rolê aqui, muito importante. Inclusive, vocês que estão ouvindo a gente aí, que não são subs do Luigi, vocês deviam ser sub do Luigi. Se você tem o Prime aí e não tá fazendo isso, você tá usando o Prime errado. Tá usando o Prime errado, mano. E caso você não tenha o Prime, jogue dinheiro na tela. Ó, você já colou 2 Prime aqui, ó. Henrique, EVNN, muito obrigado pelo sub, bem-vindo ao Luigi Verso. Otrues, muito obrigado pelo sub, bem-vindo ao Luigi Verso. Ai, mas então, seu Luigi, o que nós vamos arrumar nessa vida louca nossa aqui? Pera aí, vou fazer um story teu também aqui, ó. Olha só quem colou ao vivo aqui com nós, ó. João, meu amigo, de última hora. Puta que pariu, arrasta pra cima, cola na live. Você que tava em dúvida, eu não gosto do Luigi, mas eu gosto do João. Bom, agora você tem o João, então você vai ter que colar na live, arrasta. Aí, ó. Mano, é o seguinte, cara. A gente tava, antes da gente começar a gravar e tal, a gente vai gravar aqui a season finale do Rebobinando, o último episódio dessa 6ª temporada. A gente vai fazer uma reedição de um dos episódios aí que mais
teve download, que mais cresce, que é o Como Se Organizar Politicamente. E desde então, na época a gente gravou, eu não tava na Twitch, né? E desde então, muita gente pede pro senhor colar aqui. E o pessoal começou a falar, pô, Luiz, tenta fazer uma reedição daquele episódio aqui na Twitch com o João, porque, cara, a gente fica falando de política aqui, João, e que nem eu falo, mano, eu sou só um cara do interior, um bocó, eu não entendo, os caras fazem umas perguntas complexas de política, sobre esquerda, eu falo, mano, eu não sei responder, eu preciso trazer alguém. E aí veio essa ideia, os caras falam, mano, traz o João, refaz aquele episódio sobre como se organizar politicamente, mas como agir politicamente, né? Pra gente ter essa conversa aqui na Twitch também. Então a ideia, cara, é basicamente essa. A gente meio que não reconversar o mesmo papo, mas basicamente ir pra esse caminho. Pro cara que tá indignado, pro cara que tá puto, pro cara que tá vendo tudo isso, e agora com esse caldeirão de coisas, e frente ampla, e Lula, e não sei o quê, vamos apoiar, e Bolsonaro, e Dória, não sei o quê. Pra gente tentar fazer essa rapaziada que tá aqui no chat encontrar uma pequena luz. Porque uma coisa que eu te digo, João, você é um cara dos podcasts, aqui na Twitch é um mundinho liberal, tá ligado? Aonde essa galera deita e rola de boa, com esses discursos de MBL pra cima, bolsonarista. E o que eu tô tentando fazer aqui é justamente trazer uma outra visão da coisa. Tô vendo que tem um pessoal que já tá se mobilizando, a Dimitra, a Sabrina, a Laura, tô trocando ideia com ela vai começar a fazer live. Venham pra cá, porque aqui tem uma galera que tá simplesmente, que tava, pelo menos assim, mano, discurso liberal na cabeça da galera 24 horas por dia. Então, esse episódio gravado aqui com você é pra gente ajudar todo mundo a encontrar o caminho. Cara, vou te falar uma coisa que, tipo assim, que a fala não é nem minha, não. A fala é do Alisson Mascaro, cara, grande professor Alisson. Ele fala e eu concordo em cima e embaixo. É uma loucura o simples fato de nós não sermos de direita, dado o tamanho do aparato ideológico que é existente dia sim e dia também em absolutamente todos os aspectos da nossa vida. A gente cresce. Hoje à tarde eu estava fazendo uma live com o Rodrigo Inhanhas, que é um camarada que mora na Rússia. Ele fez inclusive mestrado sobre Stalin na Rússia, né? Então, sim, assim... E a gente tava discutindo lá, cara, e isso é uma coisa, assim, impressionante, porque, assim, desde a televisão, no jornal, até o momento que o cara vai parar pra ver uma série, vai ver um WandaVision, vai ver um universo Marvel da vida, ele é bombardeado com as concepções mais rasteiras possíveis sobre o anticomunismo, e a verdade é que nós estamos passando por um momento pandêmico onde a realidade veio dar um tapa na cara, né? Todos que cresceram vendo os super Estados Unidos em todos os filmes, né? Todos os filmes de pandemia, sim, gente. Sim, década de 90 e década de 2000, nossa, eu e o Luigi estávamos vivos nessa época. Boa parte de vocês que estão aqui vendo talvez não estivesse ainda. Foi o paraíso do filme de pandemia. E todo filme de pandemia, como é que funcionava? Conhecia uma pandemia, as pessoas se desesperavam, mas aí o super médico gatão entrava no laboratório estadunidense e falava assim, não, deixa comigo aqui, pai tá on, sacou? Deixa vomigo, toca pro pai, colocava, tirava do cu a plaquinha de Petri, jogava em cima da mesa e falava assim, plau. Acabou. Resolvia a pandemia inteira, acabou. A prática da pandemia é que o estado do planeta com mais mortes, o planeta, né, assim, do país do planeta inteiro com mais mortes é os Estados Unidos de longe, né, e nós estamos aí galgando um vice-campeonato como bons sabujos. Em busca do título, né, cara? Em busca do título. Né? Aí vamos colocar uns dados aqui para as pessoas pensarem. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Eu comparar o Brasil com um país como a Nova Zelândia, que tem 3 milhões e meio de habitantes, é muito diferente. É muito diferente o grau de políticas públicas, o grau de implementação que eu tenho que fazer. Vamos comparar o Brasil com um país de 100 milhões de habitantes, que tem metade da população do Brasil, mas vamos comparar o Brasil com esse país que tem 100 milhões de habitantes e que tem o tamanho do Rio Grande do Sul. Vamos colocar mais um dado. Esse país faz fronteira física com a China. Esse país se chama Vietnã e ele não tem nem 100 mortos. Tá?
Então, isso nos mostra que existe algo sendo feito em questões de políticas públicas muito diferente do que não vem sendo feito hoje, né? Por mais que pequeno banana médio e banana cabeçudo hoje tenham começado uma campanha massiva nas redes sociais todas para falar minha arma é a vacina. Pois é, que coisa patética. É uma coisa patética, né? O pessoal que era negacionista até antes de liberarem o Kraken da conciliação de classes, né? Hoje de manhã virou o primeiro defensor da vacina no mundo, né? A verdade é que, e a gente tem aí um ano de verdade dando tapa na cara de todo mundo, é que o sistema capitalista e principalmente o capitalismo na sua vertente neoliberal, que anda de mãos dadas com o neoconservadorismo, isso não pode ser esquecido, em momento nenhum, né? A cadela do fascismo sempre está no cio, como diz Bertolt Brecht, o liberal é sempre o primeiro na fila para engravidá-la e também será o primeiro para chutar o filhote. Né? E a verdade é que esse tipo de política pública vem falhando miseravelmente a olhos vistos no mundo inteiro, onde quer que ele tenha sido implementado. Né? É só a gente ver como eram os resultados do Reino Unido no primeiro momento de negacionismo do Boris Johnson e depois que ele ficou humilde dentro de 7 dias de CTI, como que mudou o discurso. O que uma UTI não faz com a arrogância? Cara, a UTI é a arma da humildade, né? O sujeito entra na UTI e sai humilde. Sim. Né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que isso não é uma coincidência. Isso é o resultado esperado de qualquer política e de qualquer país em que o capital seja mais importante do que as pessoas. Exato. É literalmente simples assim. João. Se eu paro para pensar e eu falo assim, o que é... Gente, nós vivemos num país que metade do país é soja. Eu convido todos vocês a frequentarem um lugar muito louco que eles inventaram essas últimas 2 semanas, chama supermercado. Olha quanto que tá a porra de 1 litro de soja, de óleo de soja. Exatamente. Tá? O litro de soja tá R$10 num país que é feito metade de soja. Por quê? Porque a soja toda vai para a exportação. Porque o lucro aferido com a soja volta para o agronegócio. Porque o agronegócio exportador, ele, no caso brasileiro, é majoritariamente controlado por empresas que não estão no Brasil. Capitais esses que, por sua vez, vão voltar para os grandes centros capitalistas. É por isso que agora, sob uma nova administração, os Estados Unidos está fechando uma compra para ter 600 milhões de vacinas para 300 milhões de pessoas. E hoje em dia, depois de 1 ano e meio e 265 mil mortos, Bolsonaro virou e falou assim, não, agora tá liberado para o laboratório da esquina do seu fulaninho aí comprar a vacina. Aí é isso que vai acontecer. Né? Em Salto de Itararé, o seu Matias, dono do laboratório do Matias Corp, vai ligar lá para a Pfizer, né? Vai tocar lá, os caras vão atender. Pfizer, boa tarde. Ele falou, não, eu quero falar com o senhor Pfizer. Quem que é? É o Matias Corp. Ah, por favor. Peraí que ele tá aqui de Salto de Itararé. Precisa de 1.000 doses. Manda pra cá. Né, eu preciso de 1.000 doses. Olha, eu tô calculando aqui o preço do avião e super vale a pena pra gente. Nós vamos te mandá-las de graça. Tá chegando amanhã. Então, assim, gente, não é assim que as coisas funcionam. E a gente tem que pensar uma segunda coisa que 2.000 mortos por dia significa que em 100 dias, que são apenas 3 meses, nós vamos praticamente dobrar o número de mortos que nós temos hoje. Tá? Nós vamos bater 500 mil mortos na média que nós estamos indo antes de junho. Tá? 500 mil pessoas é gente para um caralho. Tá? Se você pegar as cidades do Brasil que tem mais de 500 mil pessoas, você tem capitais brasileiras que tem menos de 500 mil pessoas. Tá? Então, assim, nós estamos falando de uma mortandade gigantesca e boa parte dela completamente evitável. Para além disso, enquanto está tendo o teatro do Kraken, né, solta ou não solta, ontem de madrugada, os
congressistas que na hora de trabalhar de madrugada para fazer merda estão sempre dispostos, né? Assim, imagina a tristeza que não tenha sido dos puteiros de alto luxo do Sudoeste em Brasília, porque ontem de madrugada os congressistas foram trabalhar, né? Nossa. Os garçons ficaram muito tristes. Mas ontem, na madrugada, passaram uma PEC de ataque contra o serviço público brasileiro. O serviço público brasileiro que está mantendo esse país funcionando minimamente, apesar de todos os pesares. Pô, a gente fala do serviço público aqui direto, cara, desses ataques baixos. Na semana passada, a gente estava até comentando aqui que alguns liberais do Twitter, eles criaram até um termo pejorativo que eles chamam funcionalismo público de funça. Os funça, e trata de um tom de deboche, de raiva. O bom é que, tipo assim, é o tom de deboche barra o cara que faz que é concurseiro online, né? Exato. Assim, o ser humano gosta muito desse tipo de contradição. João, eu vou pedir pra você só esperar um segundo aí, que eu vou pegar uma água, porque minha garganta tá seca. Vai lá. Pode continuar aí, conversa com o chat. Já volto, rapidinho. Voltando. Então, meus amores, né? Aproveitando enquanto o seu Luigi pega a água dele, eu fui mais precavido, eu trouxe meu 1,5 litro de água, que eu espero que dure pela hora, né? A Pretinha agora vai ficar louca, gente. Vem cá, minha filha. Vem. Eu tava falando. Ontem foi aprovado uma PEC que é um achincalhe, que é um ataque direto contra o serviço público brasileiro, né? E que tá hoje em dia, se você abrir qualquer jornal hoje, pode ser jornal físico, pode ligar na Globo News, pode ligar na CNN, pode ligar onde você quiser hoje, você vai ver todos os analistas de economia falando assim, gente, hoje os jornais, todos estão falando assim, mas é muito importante para o mercado que tenha passado essa PEC, porque ao mesmo tempo que vai liberar o auxílio tão necessário, vai dar uma tranquilidade ao mercado, porque os gastos da máquina pública não vão ser majorados. Primeiro, mentira. O auxílio poderia ser facilmente pago com verbas não alocadas da forma como elas estão, não precisava de mexer em nada do funcionalismo. Segundo, o funcionalismo não recebe aumentos que sequer que fazem ele equivaler à inflação há muitos anos. Terceiro, a esmagadora maioria do funcionalismo federal público é composta de pessoas que recebem até 3 salários mínimos. O que nós estamos fazendo aqui é pondo no cu das forças de saúde, de educação e de segurança, em sua maioria com salários mínimos, com 3 salários por mês, com 2 salários por mês, para manter a máquina estatal brasileira funcionando, apesar dos pesares. E não é que este ano será 0% de aumento. Nos últimos 4 anos já não se teve aumento. Os aumentos que tiveram em 2016 eram para recompor a inflação de 2012 e foram parcelados em 3 anos. Tá? Então, assim, é desse tipo de funcionalismo que nós estamos falando. Tem uma elite do funcionalismo que ganha muito bem? Tem. Agora, mesmo esta elite do funcionalismo está vendo todo dia o seu poder de compra ser brutalmente achatado. Porque o sujeito que ganhava 10 mil reais há 4 anos atrás, que continua ganhando 10 mil reais hoje, os gastos que ele tem hoje são na casa de 20% a 30% maiores do que os gastos que ele tinha. E o salário dele não mudou, né? Se ele paga um financiamento, ele provavelmente não fez o financiamento que hoje em dia é uma mãe com juros a 0,95% ao ano, ele fez o financiamento com 12, com 14, com 15. Se ele paga aluguel, o aluguel subiu. Se ele paga condomínio, o condomínio subiu, a água subiu, a luz subiu, a energia subiu. Eu não preciso falar para vocês quanto que custa 1 quilo de arroz, quanto que custa 1 quilo de carne, né? Então o que a gente está vendo é um achatamento econômico. Para além do achatamento econômico que nós estamos vendo agora, nós temos que pensar que nós estamos num momento onde a gente sequer consegue mensurar o que vai ser o depois. Eventualmente, o Bolsonaro vai conseguir ou matar toda a população brasileira, ou por algum erro do destino, eventualmente as pessoas vão ser vacinadas por forças alheias à sua vontade. Partindo do pressuposto
a probabilidade dele cair aqui até o final do próximo ano, quando terminar o período eleitoral, é muito pequena. Cara, ano passado... Então aí os 56 processos no colo do Maia. Inclusive o Maia hoje estava apoiando o Lula no Twitter e dando alfinetadas, hein? Apoiando o craque. Agora vai. Meu, ano passado, porque vai fazer um ano que a gente gravou o episódio, né? Eu tinha essa esperança, cara. Eu acho que a gente até chega a falar sobre isso um pouco. Eu tinha essa esperança porque eu falei, cara... E quando a gente gravou, não tinha 10 mil mortos no Brasil. Não tinha 10 mil mortos no Brasil. Peraí que deu uma desconectada aqui do João. Não tinha... Deixa eu ver se ele volta. Peraí. Deixa eu desligar e ligar de novo. Calma aí, chat. Voltei. Opa, voltou? Deixa eu ver. Eu tô aqui. Já voltou aí na Twitch? Sumiu sua câmera pra mim, cara. Eu não tô Olha aí se vai voltar agora. Agora foi. Tá bem... Aí foi. Agora foi. Vai voltar. Desculpa aí, gente. A cachorra veio e pulou em cima do mouse, fechando tudo. Então, tá de parabéns, né? And most important, remember, I love you. Goodbye for now. Mas o Luiz tava falando que a gente tava conversando sobre isso no ano passado. No tempo em que a gente conversou, para o tempo em que conversamos agora, houveram mais de 50 pedidos diferentes de impeachment. Sim, e naquela época, cara, não tinha morrido... Só na Câmara. 10 mil brasileiros, cara. Não tinha morrido 10 mil brasileiros e a gente já era um absurdo, era revoltante. Foi, cara, não é possível que o povo... E aí, cara, a gente tratou naquele episódio justamente da raiva que a gente estava sentindo, para não deixar que essa raiva, que essa indignação vá se transformando num esvaziamento político, numa tristeza, de olhar para a política e não pensar em soluções e achar que é isso mesmo, fudeu, não tem o que fazer, vamos ficar triste. E, cara, eu não quero, velho, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar olhando para essa merda e falar assim, mano, não tem solução, o negócio é deixar o mito... Luigi, com o perdão ao esmagador número que eu imagino que tem aqui de linguistas prescritivistas e especialistas em latim clássico, nós não temos outra alternativa. Tá? Então, assim, a única alternativa possível para nós é a luta, e a luta tem de ser organizada. E agora eu vou entrar no ponto que você me pediu para entrar. Isso. Por que é tão importante organizar a luta? Porque uma coisa era o tweet... Imagina o seguinte, imaginemos que não tivesse a Twitch, imaginemos que eu e o Luigi fôssemos simplesmente amigos e ele me ligasse pelo telefone e falasse, caralho, o João tá uma merda, e eu passasse 1 hora com ele conversando as mesmas coisas que nós estamos conversando aqui. Isso era lindo, maravilhoso, e 2 pessoas se saíam mais conscientizadas do que isso. Com a Twitch, nós estamos falando agora para 1.000, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos catapultando isso para que essas outras 2.000 pessoas falem com outras 2.000 e por assim vai. Só que uma pessoa sozinha não vai conseguir carregar esse piano inteiro. Da mesma forma que não foi uma pessoa sozinha, e sim um movimento muito bem organizado que conduziu o país a este descalabro. Né? E a gente tem que entender que nós que somos a base da pirâmide, a diferença de nós todos aqui para o cara que está morando na rua de frente à nossa casa é entre 1 a 3 meses, dependendo de quanto for o salário de cada um que está nos ouvindo. Eu vivo batendo nessa tecla. Nós que somos trabalhadores. Eu vivo batendo nessa tecla. Da galera que fala assim, mas o cara ganha 5 mil reais, ele é rico. Eu falei, cara, deixa ele perder o emprego pra tu ver. Deixa ele perder o emprego, dá 4 meses pro cara que ganha 5 mil reais pra tu ver se esse cara é rico, velho. Sabe? Espera 5 meses de conta. É exatamente isso, cara. Eu vou te explicar. É uma coisa muito interessante pra gente explicar, que é o seguinte. Você que vive de salário, independente de quanto seja o seu salário, você não é rico. Você é proletariado, independente do seu salário. O sujeito que é rico, ele não vive de salário, ele vive de renda e ele vive de lucro. É muito diferente. O fato de você conseguir comprar
Um carro numa concessionária não te põe na mesma classe social do dono da montadora. O fato de você conseguir fazer um carnê na Magazine Luiza não te coloca na classe de Dona Luiza. Exato. A gente tem que entender que a precariedade das nossas vidas nos forçam a prostituir nossa força de trabalho todo santo dia para manutenção mínima da nossa existência. E nós vivemos num sistema que se alimentam as engrenagens com o sangue de nós que trabalhamos. Qualquer um de nós aqui que perca suas fontes de renda vai estar na penúria em uma questão de dias, semanas ou, quando muito, meses. Então a gente tem que entender a que classe nós pertencemos. E é exatamente esse entendimento que tem que nos levar a pensar o que é a falsa ideia de democracia que se constrói sobre a suposta democracia burguesa. A democracia burguesa ela não é uma democracia, ela é uma ditadura da burguesia sobre as massas. As pessoas têm uma facilidade gigantesca de perceber no sistema escravista antigo, no sistema medieval, uma realidade que elas não conseguem perceber no seu próprio dia a dia. O sujeito consegue ver um filme sobre Grécia, sobre Roma, sobre Egito, e falar, porra, mas que absurdo, por que essas porra desses escravos ficam olhando esse faraó filho da puta, fazendo essas merda toda? Ninguém levanta, vai lá, mata todo mundo, divide essa porra toda. Aí o cara termina de ver o filme, desliga e pega um ônibus pra ir pro trabalho. Exato. Pega uma CPTM aqui do PSDB, que em plena pandemia os caras continuam transformando a vida do trabalhador numa desgraça ainda pior. Cara, você vai ver as reportagens do SPTV aqui, a CPTM, os metrô, inclusive as privatizadas, é o povo apurrinhado. Eles fazem de tudo pra acontecer caos, cara. Sabe? É um negócio que não é do nada que acontece. Quem mora em São Paulo sabe que o trabalhador sofre com essa CPTM, cara. É só lembrar do começo da pandemia, da fala do dono do Madeiro, falando, se morrer 5 mil, se morrer 6 mil, tudo bem. Uhum. O sujeito que fala isso é o sujeito que tem a capacidade de comprar uma UTI e instalá-la dentro da sua casa. Exato. Vamos lembrar que o dono da Havan se internou num hospital temático. Isso é inacreditável. Isso é uma coisa tão fora da nossa realidade que as pessoas sequer acreditam que isso existe, mas isso existe. Tá? O hospital que o cara foi, ele é temático do Oriente, das Arábias, e as pessoas usam roupinhas temáticas e tem suítes temáticas. Né? O SUS que eu frequento não é tão temático assim. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma clivagem gigantesca e sob essa clivagem se cria uma falsa ponte, né? As pessoas falam assim, não, mas o sujeito é feito de força de vontade, gente. Vamos ver os bilionários, vamos ver o Elon Musk, que é um homem que é feito de força de vontade. O pai dele era dono de uma mina de esmeralda que empregava trabalho escravo durante o apartheid. Mas tirando essa parte, e os bilhões de dólares que foram investidos em tecnologia pelo próprio Estado dos Estados Unidos e que depois foi cedido de graça para a empresa dele, e tirando também a parte que ele não criou a Tesla, mas comprou ela de quem criou e fez um acordo de gag para que as pessoas que venderam não possam falar que foram ela que criaram, tirando isso, gente, esse homem saiu do nada. Mas ele fuma maconha, pô. Então, assim, ele é da hora, ele fuma maconha e tuita, cara. Como é que esse cara pode ser mal? Entendeu? Ele fuma maconha, tuita, gosta de podcast, ele é bonzinho. Pô, ele casou com a Grimes, o filho dele tem nome de modelo de avião, você entendeu? Como que esse cara pode ser mal? Exato. Então, assim, a verdade é que essas pessoas se alimentam do nosso trabalho, do nosso sangue. E o único horizonte possível de mudança é através da organização política. As pessoas têm que entender que o que civilizou os últimos 200 anos da Terra, o que civilizou os últimos 300 anos da Terra, foram as lutas intestinas dos operários, das mulheres, dos povos oprimidos do mundo inteiro, das raças oprimidas do mundo inteiro.
Se dependesse simplesmente da boa vontade da burguesia, as crianças estariam trabalhando 16 horas em fábrica até hoje. Isso não mudou porque um belo dia o cara olhou no coração dele e falou que isso deveria mudar. John Locke, o pai do liberalismo, não somente lucrou muito dinheiro com a venda de escravos através do capital da Companhia Britânica, como também defendia prisão panóptica para criança de 10 anos que não tinha pai trabalhar 14 horas por dia. Os 6 primeiros presidentes estadunidenses, 5 deles eram donos de escravos. E quando eu falo dono de escravo, não é que tipo assim, eu comprei o senhor Josias, que era muito amigo da minha família, e todo dia eu faço uma massagem no pé dele. Não, eram donos de centenas de escravos que trabalhavam em lavouras. Exato. Neoconservadorismo. Gente, vamos contar uma coisa aqui que as pessoas não sabem. O racismo que deságua no fascismo e no nazismo na Europa, ele tem origens do lado de cá do Atlântico. O termo solução final foi cunhado por um estadunidense, intelectual da Ku Klux Klan, Lothrop Stoddard. A Alemanha nazista, a Itália fascista, não eram só a Alemanha nazista e a Itália fascista. Diversos outros países apoiaram abertamente o eixo na Europa. Inclusive Noruega, Finlândia, os países do Báltico, Hungria, Romênia. As pessoas esquecem disso. E isso era um plano que foi levado para a Europa, que já era praticado em todos os outros continentes. Isso ocorre não somente no plano da dominação política, isso ocorre também no laboratório militar. Hoje em dia é muito comum qualquer um que estuda geografia urbana, militarismo, falar assim, porra, o pessoal de Israel, por exemplo, né, testa com os palestinos que eles estão cometendo um crime de apartheid continuado há 70 anos, as armas que depois eles vendem para o mundo inteiro. Os Estados Unidos testa, por exemplo, nas suas ocupações do Iraque, o que eles fizeram na Líbia, o que eles fizeram no Afeganistão, as armas que depois vão ser usadas contra os protestos civis dos próprios cidadãos norte-americanos. É só você ver o que aconteceu nos protestos do Black Lives Matter e o que aconteceu quando os trumpistas, quando o exército de Branca Leone do Trump tentou fazer a guerra civil e o pessoal morria de susto quando alguém deles mesmo soltava uma bombinha. Sim. A polícia não apenas estava com os braços cruzados, como estava boa parte dela tirando foto junto com os caras. Enquanto isso, se é um protesto da população, o pau come. E isso não é assim desde hoje, não. Engels escreveu sobre isso a partir da colonização da França na Argélia. As balas Dum-Dum, que é aquela bala que entra e depois explode, deixa um buraco do caralho, elas foram testadas primeiro no colonialismo africano, para depois serem usadas contra as massas de trabalhadores na Inglaterra, na França e na Alemanha no final do século XIX. Isso é um laboratório de experiência constante. E nós, América Latina, nós, África, nós, Ásia, que não conseguimos ainda as nossas verdadeiras independências, somos o laboratório de teste das políticas neoliberais. Porra, muito foda, Isso aconteceu com o Chile. O Chile é o primeiro país do mundo que teve a água privatizada. O Chile é o primeiro país do mundo que teve a sua previdência totalmente tornada privada. E o Chile é, hoje em dia, o país em que os velhos se suicidam porque não conseguem pagar remédio. Das aposentadorias chilenas hoje em dia, 65% das pessoas que são aposentadas no Chile vivem com menos de meio salário mínimo chileno. É por isso que o Chile tomou as ruas e passou um ano nas ruas. Da mesma forma que isso foi implementado no Chile, a gente tem que lembrar que na década de 60 e 70, depois que Cuba se tornou independente e fez a sua revolução, os Estados Unidos implantou ditaduras em todos os países da América Latina que ele conseguiu, a começar pelo nosso. Você sabe que hoje a gente estava vendo aqui umas reações de alguns perfis liberais, empresários da Faria Lima sobre
o que aconteceu com o Lula aí, né? O nosso Kraken. E aí tinha um tweet aí de um glorioso bilionário brasileiro que ele falou que o maior problema da história da América Latina, sabe qual que é, João? É o populismo. Aí a gente começou a falar o populismo. Falou, não teve escravidão, essa bobajada, não teve umas ditadura militar, não teve uns genocídio, essas coisas, não teve nada. O maior problema da América Latina é o Kraken da conciliação de classe, é o Lulinha. Genocídio, escravidão, bobajada. Não, e assim, lembrando, gente, que o Lula não entrou, criou um soviete em São Bernardo do Campo e no outro dia de manhã nacionalizou os bancos, não. O Lula conciliou enquanto pôde, quando não pôde, conciliou mais, a Dilma conciliou mais ainda, e o Lula está acenando que ele está disposto não somente a conciliar, mas agora ele está disposto a descer rodando em espacate. Cara, hoje ele só não mandou um abraço pros K-popers, mas pro resto ele mandou um abraço pra todo mundo. Sabe? Então assim, a gente tem que pensar, cara, que os maiores lucros bancários do Brasil até o momento que o Lula entrou foram os lucros do período Lula. Nós temos entrevista de donos de banco 6 meses depois do governo Lula começar, falando que se eu soubesse que Lula seria assim, eu teria feito campanha para ele. Está na Veja. Onde Itaú. Então assim, a gente tem que entender que quando o liberal fala isso, o que o liberal está falando é o seguinte, olha, temos uma escolha difícil parte 2, mas vamos continuar com o fascismo. É isso que ele está te falando. Exato. Tá? E ele não vai continuar com o fascismo por nenhum outro motivo a não ser o motivo dele ser fascista para um caralho. O que incomoda ele, em última instância, não é o fato do Lula ser muito conciliador. Ele sabe que o Lula é muito conciliador e ele vai lucrar vultosamente sobre o Lula ser muito conciliador. O que incomoda ele pra caralho é quando ele chega no prédio dele, o porteiro virar pra ele e falar assim, esse vinho aí é muito bom, eu já comprei um desse. Puta, isso aí magoa. É isso que mata o cara. Puta, isso magoa. Nossa, isso magoa. Isso pro cara é pior que 260 mil mortes por coronavírus. Isso é muito pior. Então assim, 260 mil mortes é de boa. Agora, o cara comentar, você descer no seu elevador e você ver o sujeito que trabalha no seu prédio comentar da viagem do filho dele a Buenos Aires, isso mata. Sim. Cara, tem um filme, o Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que tem lá o lance da filha dela conseguir passar numa faculdade federal e o filho do patrão não. E lá mostra muito bem essa raiva, né, que eles sentem, porque a filha da empregada tá tendo uma conquista e o filho deles é que tem direito. Quem tem direito a cursar a faculdade não é a filha da empregada, né? Aliás, é interessante isso, João, porque eu vejo alguns liberais falando que isso daí não existe, que é absurdo, porque isso daí que é a esquerda que cria esse racha entre a classe média e os ricos. Como assim você odeia rico, né? E eles falam que isso é uma fantasia, que a esquerda criou essa polarização. Cara, o que você tem pra dizer? Porque, assim, sendo bem sincero, essas pessoas realmente acham que elas serão aceitas nas elites? É uma coisa que eu vivo batendo nessa tecla aqui, cara. Você pode ter um bom carro, você pode conseguir comprar uma boa casa que eu trabalho, mas você não vai ser aceito, cara. Eu vou ser muito sincero com você, cara. A questão é o seguinte, o cachorro está completamente disposto a guardar a mansão e dormir no sereno. A gente tem que entender qual que é o papel que o sujeito está se dispondo. Puta que pariu, é verdade. Esse é o papel a que o sabujo se dispõe. E se dispõe por quê? Pela garantia da migalha. Enquanto no final do jantar sobrar um croissant que o cara jogar no chão junto com a ração, ele tá comendo um croissant. Ele tá comendo um croissant. Exatamente. Então, assim, sim, e isso a gente tem que entender que isso é criado exatamente pela ideologia. Por quê? Porque se coloca um véu que não se vê a luta de classe como ela de fato acontece, né? Qual que é o grande trunfo da democracia burguesa, da democracia liberal burguesa, da Declaração dos Direitos Humanos que foi feita na França? É esconder o povo de verdade em cima do povo ente criado conceitual. Então, assim, todos são iguais perante a lei.
O cara que tá morando numa mansão no Morumbi de 25 mil metros quadrados e o cara que dorme embaixo da ponte tem o exato mesmo direito de dormir embaixo da ponte. Exatamente. Essa é a igualdade idealista que é pregada pelos liberais. São completamente iguais. Eles têm o mesmo direito. Exato. Ambos não podem, por exemplo, estuprar um cachorro. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Só que a cidadania, quem é cidadão? Quem é cidadão de fato? O povo, a raia miúda, é escondido nesse povo com P maiúsculo, esse ente que não existe, que é amórfico, né? E esse idealismo cria exatamente no céu das ideias, afastado da realidade prática, milhões de maravilhas que podem ser alcançadas. Então, por exemplo, você em tese tem todo o direito de se tornar um bilionário. Só se tornar. Nada te impede. Não tem nenhuma lei, nenhum ordenamento que fala amanhã de manhã o Luigi não pode ser bilionário. É verdade, depende de mim, pô. Entendeu? Tô acordando então, cedo. Então, assim, depende de você entendeu? Você tá acordando cedo. Enquanto as pessoas dormem, você tá pagando cursos pra ser day trader? Banho gelado, mano. Banho gelado eu tô tomando até agora nada. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. O seu café é um café normal de trabalhador? Ou é um café com... um jazz a mais? Ô João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma coisa que a gente debate muito aqui na live, porque a gente gosta muito de zoar coaches, day traders, galera do Fique Rico, Fique Milionário, de curso. A gente tinha até a Mansão ANCAP aqui, que era era um reality show que a gente pegou os maiores liberais do Brasil, colocava dentro de uma casa e fazia paredão, eliminava, tal, tinha uma galera tal. E aí, qual que é o lance? A gente sempre vê esses discursos e pra nós parece que soa como um absurdo. Você não é bilionário porque você não quer. A gente fica assim, caralho, como é que alguém acredita nisso? Só que você vai, tem milhões, milhares de pessoas que acreditam, compartilham e tão preso nessa roda que só depende deles e tal. E essa galera, o que eles têm em comum, e eu até já alertei aqui, inclusive no podcast que eu gravei com o Startup da Real, mas eu já vinha falando isso há algum tempo, que é como cada vez mais essa galera, eles estão... mostrando, abrindo a porteira da ideia do conservador, do cristão, da direita. Assim, eles não estão mais nessa coisa só da meritocracia. Agora é assim, ó, literalmente eles estão falando assim, ó, o caminho também tá aí o Messias Bolsonaro e tal. Como é que a gente faz pra essa galera que tá lá, é trabalhador, é ralador também, é uns fudidos que tá pagando 50 conto no quilo da carne moída? Por que essa galera... chega diante da urna, ela acha que a solução é votar em políticas públicas, em candidatos que vai contra tudo, tudo que eles precisam, tudo que é bom pra primeira eles. Coisa, vamos analisar o que é a campanha, né? É uma campanha de desinformação e é uma campanha em longa duração. O Bolsonaro, e esse mérito não é do Bolsonaro, esse mérito é do Steve Bannon, né? Que é quem fez a cartilha. Fez uma campanha de longa duração, uma campanha com injeção vultosa de recursos, não só internos como externos, e uma campanha de desinformação geral. O PT, durante os seus governos, perdeu uma oportunidade de ouro que ele teve, ele optou por não usá-la para politizar as massas. As massas não foram politizadas, muito antes, pelo contrário, elas foram despolitizadas e inseridas na sociedade capitalista pela via do consumo. O Brasil passou por um ciclo muito virtuoso de exportação de commodities, que durou durante principalmente o primeiro governo Lula até a segunda metade do governo Lula, que permitiu, com políticas públicas de transferência que foram muito válidas, catapultar pessoas que na época do Fernando Henrique Cardoso, eu era vivo, muitos de vocês não eram, eu lembro do Jornal Nacional mostrando os flagelados da seca, vocês não lembram? Essas pessoas estavam de fato abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas foram catapultadas então para cima da linha da pobreza. Isso é muito meritório? É um grande trabalho e tem que ser reconhecido. Qual que é o problema? Esta pessoa não foi inserida na sociedade como um cidadão. Ela não foi politizada. Ela foi inserida na sociedade como um consumidor. O que a tornava gente era o seu poder de compra.
O que a tornava gente não era ela ser gente, não era ela ser um ser humano, não era ela trabalhar e contribuir para a criação de um país melhor. O que a tornava gente era ela ter capacidade de consumir, capacidade de comprar um vinho, pagar uma faculdade particular, fazer uma viagem, enfim, de consumir. Isso foi extremamente interessante para o capitalismo, mas o capitalismo ele é cíclico e portador de crises. Ao mesmo tempo que nós tivemos um superávit primário do tamanho de um caralho gigantesco, obrigado China, pela compra dos nossos commodities primárias, a gente teve um processo que já tinha começado muito antes disso, na Nova República como um todo, e que era um processo que já tinha começado no final da ditadura empresarial militar, de desindustrialização do país. O país vem se desindustrializando constantemente. Ora, vem então uma crise cíclica do capitalismo internacional num país desindustrializado e as commodities primárias, o preço cai lá no chão. Essas pessoas que são o elo mais fraco da corrente, essas pessoas que tinham sido recém-inseridas como consumidores, perdem o seu poder de consumo. A partir do momento que elas nunca foram cidadãos políticos, donos de direitos e deveres, elas eram simplesmente compradores e vendedores de mercadorias, a partir do momento que elas não mais compram nem vendem mercadorias, elas deixam de ser gente. E a sociedade passa a tratá-las dessa exata mesma forma. E aí o sujeito que experienciou um período muito curto na vida dele, de benesses que ele nunca tinha experienciado e que não sabia politicamente por quê, ou politicamente que ele tinha um valor inato enquanto ser humano, esse cara quer voltar ao quê? A consumir de novo. Uhum. Aí vem o discurso fácil e fala assim, gente, não sou eu que tô falando não. Tem milhões de santinhos do Bolsonaro no Brasil inteiro. Dólar a tanto, gás a tanto, gasolina a tanto. Cara, tem matéria em site Valor Econômico, nessas porra de exame, que são tudo financiado, não sei se você sabe, né? Mas isso é tudo comprado pela XP, outro é comprado por não sei o quê, pelo BTG Pactual. Ou seja, é tudo interesse do mercado financeiro. Aí tá lá, a gente tava até mostrando aqui, dólar a 2,50, gestor de fundo de 3 bilhões analisa governo Bolsonaro. Gestor analisa a bolsa a 200 mil pontos, desemprego... Lembrando que o BTG é do Guedes. Uhum. É assim, do Paulo Guedes, do grande Paulo Guedes, né? Grande, né? É. Que o cara que dá uma entrevista, ele deu uma entrevista pro Primo Rico, ele não tem a vergonha de esconder o terminal do day trade dele, cara. Tipo assim, é o ministro da economia com a tela do computador escancarada pra uma entrevista. O cara não tem nenhum mínimo de proteção. Podia pelo menos fingir, falar, não, sou ministro da economia, vou ter um mínimo de cuidado com a tela do meu computador. Gente, antes, pelo contrário, ele tá numa posição privilegiada, porque ele manipula o mercado que ele mesmo vai investir. Puta. Eu acho que ele tá lá pra fazer day trade mesmo, cara, pra fazer um pé de meia, é isso, né? Sabe, então assim, a gente tem que pensar... Gente, vamos só pensar o seguinte. O Brasil virou um mercado de exploração de capitais de giro rápido, de capitais fictícios, de um tamanho tal que a JBS, de Ike Batista, que era a segunda maior empresa produtora de carne do planeta. No ano antes dela ser denunciada, ela ganhou mais dinheiro com Forex do que ela ganhou com carne. Forex? Forex. Vendendo e comprando moeda em câmbio futuro, manipulando o mercado. Nossa. Então, assim, se você for pensar... A segunda maior empresa produtora de bens alimentícios do planeta. Lucrou mais manipulando o mercado brasileiro com taxas de câmbio do que vendendo produtos alimentícios, que em tese era o que a empresa fazia. Carne ainda por cima, né? Para que todo mundo tá no prato, né? Né? Ou pelo menos deveria estar, né? Não tá mais agora. Então, assim, é isso que a gente tem que entender o que é a construção desse sistema. E esse sistema foi um sistema que foi despolitizado. E por que esse sistema foi despolitizado? Vamos pensar. Quem foi o primeiro vice-presidente do Lula? Foi o grande empresário do Partido Liberal. Se você tem de um lado o Partido dos Trabalhadores e do outro lado um grande empresário do Partido Liberal,
Um dos dois está sendo enganado. Dica, não é o cara do Partido Liberal. Tá? Isso, no começo, foi o bastante, mas depois não foi o bastante. Então, se passou para o maravilhoso Centrão. Gente, o Centrão é governo enquanto o Centrão existir. Enquanto não for enforcado o último cara do Centrão com a tripa do penúltimo cara do Centrão, o Centrão será governo. A função dele é exatamente manipular o presidencialismo de coalizão. É assim que funciona a nova república e é assim que ela funcionará enquanto ela existir. Essas pessoas, que são pessoas muitas vezes que os filhos estão tendo acesso a uma educação, mas elas não tiveram. Pessoas que cortaram dobrado uma vida inteira e que aí, na sua maturidade, conseguiram ter uma inserção qualquer no mercado por um prisma de consumo. Tem o gosto de viver 5 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, com um padrão de consumo completamente diferente do que eles tiveram uma vida inteira e dar aos filhos dele uma possibilidade de futuro que eles sequer sonhavam possíveis. Tudo isso subrepticiamente lhes é retirado. E essas pessoas não entendem por quê. Qualquer profeta que chegue gritando que a voz que clama no deserto será ouvido. A gente tem que entender, e nesse ponto, sociologia da religião é muito interessante para a gente entender política. Porque a sociologia da religião, ela é o estudo metafísico da aplicação política daquela coisa. Né? Então, assim, quando Jair Messias Bolsonaro chega na primeira vez, primeira eleição do Bolsonaro, Bolsonaro era um outsider. Quando que o Bolsonaro tinha exercido qualquer cargo do executivo na vida dele? Nunca. Ele estava há 35 anos gritando imbecilidades por aí. E seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Corro-se risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ele está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Aí ele grita imbecilidades, mas além de apelar para o senso comum conservador de um país profundamente religioso e cada vez mais neopentecostal, neopentecostalismo esse que desde a década de 70, né, as vertentes batistas foram cada vez diminuindo em detrimento de outras vertentes, que são cada vez mais menos ligadas à formação dos seus públicos e cada vez mais ligadas à condução monocrática na figura do pastor. Pastores esses que se tornaram, em conluio com as redes de crime organizado, detentores de vastas áreas de poder político no Brasil inteiro e que comandam nações dentro da nossa nação. Esta pessoa que tem pouca escolaridade, que não teve acesso à politização, que viveu o que ela viveu durante 10 anos, e aí ela para de viver e chega um maluco e fala assim, ó, se eu entrar aí, você não apenas vai poder chamar viado de viado e puta de puta, mas você também vai comprar o botijão de gás por R$15. 3 maços de derby e vai trocar no botijão de gás. E uma arma. E uma arma. Então, assim, é muito fácil esse discurso ser vendido. Esse discurso é vendido com muita facilidade. Qual que é o problema? O problema é que, para um segundo momento, fica muito mais difícil de vender. Porque agora, na segunda tentativa de reeleição do Jair Messias, ele já não é um outsider, a gente já sabe o que ele fez. Boa parte da base dele desidratou. É só a gente pegar, as últimas pesquisas e ver o que é a rejeição. Uhum. Pesquisa de voto há 2 anos, 1 ano e meio antes de uma eleição, o que importa mais nela não é o quanto por cento de voto que a pessoa tem, é o quanto de pessoa que não votaria naquela pessoa nem se fosse para síndico do condomínio. Uhum. É isso que define. O Jair chegou nas últimas pesquisas com um grau de rejeição que ele nunca tinha atingido antes e com um grau de rejeição que ninguém que teve esse grau de rejeição jamais se elegeu. Enquanto Lula tinha o grau de rejeição que o Jair tem hoje, ele chegava no segundo turno e não se elegia. Qual que é o problema? O problema é que o
Bolsonaro, seguindo a cartilha do Bannon, tentou e está tentando a mesma coisa que o Trump tentou nos Estados Unidos, que é radicalizar a sua base. Qual que é o problema? Radicalizar a base só funciona se as condições macroeconômicas não degringolam. Se as condições econômicas da macroeconomia, elas se mantêm ao menos estáveis, você radicaliza a sua base, o que você vai ter? Você vai ter várias pessoas que vão votar em você com certeza independente de qualquer merda, e as pessoas que estão ali no meio vão falar assim, pô, não foi ruim, mas não foi bom, vamos ver o que vai acontecer. O problema é que o Trump fez merda para um caralho na condução interna da pandemia do Covid, perdeu, e Jair Messias, gente, a gente tem que entender que o governo do Bolsonaro é aquela coisa, um sujeito que durante 35 anos só falava merda e se mostrava brutalmente incapaz de compreender as sentenças mais simples. Gente, qualquer um que vê as entrevistas do Bolsonaro, a resposta dele à pergunta, fica com a certeza patente que aquele homem tem um déficit cognitivo. Ele tem uma dificuldade gigantesca de compreender coisas simples. Tá? Este homem é capaz de conduzir uma nação complexa de 220 milhões de pessoas na maior pandemia que as nossas gerações enfrentarão nesse século? É óbvio que não, sabe? É aquele meme, aquele desenho, aquela tirinha clássica que ficou, que é tipo assim, o cara leva a mulher pra jantar e fala assim, olha, esse jumento vendado vai nos servir o jantar. Aí o jumento vai e dá um coice na mesa e a mesa quebra. Aí o cara olha pra mulher e fala assim, você torceu contra, né, Clarice? Você torceu contra, exatamente. Sabe? Então assim, não é uma questão de que nós amigos... tenhamos torcido contra. A questão é o Barão de Tararé. De onde você menos espera, é de lá que não sai porra nenhuma. Exatamente. Então, a gente não... E outra coisa, é um homem assessorado por pessoas do mesmo quilate. Né? Então, assim, o que a gente vê no Brasil, o governo brasileiro é um episódio contínuo de Dedé e o Comando Maluco, e cada dia mais palhaços com sapatos maiores saem de um Fusca ainda menor, sabe? As trapalhadas, elas só vão se amontoando. É um negócio, assim, assustador. Ô, João, mas, cara, diante disso, velho, diante desse cenário, eu acho que a gente chega aqui a uma das perguntas que mais afligem o brasileirinho que tá puto, que, cara, ele tem uma queda pela esquerda, ou ele já é de esquerda, ele se sente de esquerda, ele acha que a esquerda é a única saída, é a única enfrentamento a tudo isso. Como é que esse cara faz pra ele agir politicamente? Como é que esse cara faz pra dar um primeiro passo? Beleza, tô aqui no chat do Luigi, tem 2.200 pessoas assistindo a gente aqui na Twitch, o cara tá lá e falou, quer saber, mano... Tô brabo, eu vou usar essa porra agora pra alguma coisa. Como é que esse cara... Qual seria o primeiro passo? É ler um livro? É estudar? É comprar um curso? É ir pro Twitter? É se afiliar a um partido? O que esse cara quer? Ele poderia começar. Eu vou me permitir aqui citar os grandes clássicos da nossa tradição. O menino Karl Marx escreve em 1848. Um jovem, tá? Chegou esse ano aí. Esse é o ano de Karl Marx, gente. Tá chegando aí forte. Esse é o ano dele. Escreveu em 1848 um pequeno livro chamado Ideologia Alemã, onde lá tem as teses contra Feuerbach. A tese 11, ele fala assim, os filósofos já falaram sobre o mundo, é preciso mudá-lo. O que isso significa? Isso significa que uma mudança de mundo passa obrigatoriamente pelo conhecimento sobre o mundo aliado a uma prática que leve à mudança do mundo. Eu simplesmente ler, me enfurnar na biblioteca, estudar pra caralho, pegar esse conhecimento e enfiar ele no meu cu é academicismo puro e rasteiro. Eu vou ficar lindo, maravilhoso, em cima da minha torrezinha de marfim, indo em colóquios internacionais, publicando em revistas qualis, batendo Twitter, aquela punhetinha cruzada, gostosa, com todos os meus colegas acadêmicos, e isso não serve pra absolutamente porra nenhuma. Eu virar e falar assim, vou descobrir essa porra na pancada, estou aqui para reinventar a roda, e sair batendo a minha cabeça e esmurrando cada ponta de faca que eu encontrar na minha vida até eu aprender alguma coisa, é praxismo. É tão idiota quanto de uma forma diferente. As pessoas têm que entender que é preciso aliar a teoria,
à prática. Como se alia a teoria à prática? Primeiro, é preciso entender uma realidade para poder criticá-la. Boa. Compreender minimamente qualquer assunto, eu poder fazer uma crítica de um assunto. Se eu começo a jogar um jogo de videogame e eu não tenho nada, menor ideia de como que eu jogo, eu vou falar assim, eu vou jogar Minecraft. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar o controle e bater na minha cabeça, eu vou gastar 3 meses, ou eu posso ver uns 2, 3 tutorial aí no YouTube, e aí em vez de 3 meses eu vou gastar 12 dias. Isso é estudar. O estudo serve para qualquer compreensão de qualquer realidade. Então é necessário compreender a realidade e é necessário mudá-la. Para mudar a realidade, você sozinho tentando mudar a realidade é muito difícil. É para isso que existem as organizações. Lembrando que organização política não é necessariamente um partido político registrado no Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Você pode se organizar politicamente em movimentos sociais, você pode organizar politicamente em diversas organizações que são de luta revolucionária, que não necessariamente são partidos registrados do TSE, e você pode muito bem, sim, entrar em um partido que tenha uma ideologia compatível com aquela que você acredita para fazê-lo. O mais importante aqui não é onde. O onde você vai se organizar é uma discussão para a gente ter daqui a 30 anos, quando todo mundo estiver organizado, que aí dá para sentar com as pessoas e falar, então, gente, nós temos alguns erros dentro do nosso movimento, vamos fazer aqui uma leitura crítica para a gente pensar para onde a gente vai. No presente momento, eu não estou me importando com onde, eu estou me importando que você se organize. O Lenin falava uma frase maravilhosa sobre o começo da Revolução Russa. Ele fala isso, se eu não me engano, em 19, que perguntava para ele, Lenin, a Revolução chegou, mas a Rússia é um país... Só lembrando aqui, gente, um pequeno detalhe sobre a Rússia é o país que aboliu a servidão em 1870. Os camponeses russos, em 1917 e 20, lavravam as suas áreas de plantio da mesma forma que eles o faziam no século XIV. Tá? Foi esse país que sai da Segunda Guerra Mundial, uma das 2 maiores potências do mundo. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Né? Quando o Lenin é perguntado, mas ainda existe uma profunda influência em toda a população da religiosidade ortodoxa. O que você tem a dizer sobre isso? Ele virou e falou assim, olha, eu me importo muito pouco para onde o trabalhador acha que ele vai ir depois que ele está morto. Mas eu me importo muito com onde ele está organizado enquanto ele está vivo. Então, é muito mais importante que essa pessoa, caso ela tenha um trabalho que tem um sindicato, se una ao seu sindicato, cobre o seu sindicato. Porra, você tem um trabalho, seu trabalho tem um sindicato. Você nota que o seu sindicato está fazendo um rio de merda, deixando os trabalhadores ao Deus dará, porque é um sindicato pelego e filho da puta. Lute com o seu sindicato. Lute dentro do seu sindicato. Organize o seu sindicato. Isso é uma organização. Isso é uma vivência política. Isso é uma forma de se organizar. Eu sou uma mulher e eu sinto presentemente todos os dias o preconceito de gênero que é patente na nossa sociedade. Existem diversas organizações das mulheres. Junte-se a uma delas. Eu sou do movimento, eu sou LGBTQI+, e também acho que poderia fazer isso. Existem suas organizações. Eu quero entender melhor da política. Conheça os partidos. Conheça para você tomar uma decisão consciente. Fulano é do partido tal, ciclano é do partido Y, Beltrano é do partido Z. Deixa eu olhar aí o que essa galera tá falando. Eu concordo mais com aquele do que com aquele. Deixa eu entrar no site do partido. Os documentos do partido falam isso, isso aqui. Gostei. Deixa eu mandar um e-mail para esse povo, ver como é que funciona a organização. É isso, gente. Organização se dá em milhões de esferas diferentes. O brasileiro reclama, né, assim, reclama de uma forma muito, assim, né, eu sento na minha casa, assim, porra, que merda. Essa é a reclamação, né? Mas, por exemplo, eu sequer sei... ou eu sequer participo do orçamento participativo que envolve as construções do meu bairro e da minha região da cidade. Existem diversas formas das pessoas participarem ativamente da vida política, da vida pública. E essas formas necessitam teoria.
Lenin falava, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. É isso, é ligar uma coisa na outra. Quando eu fui lá no Tese 11, lá atrás do Marx, estou ouvindo o Lenin aqui, é exatamente para isso. Então, você precisa de se organizar. Estou pouco me fudendo para onde. A gente discute qualquer erro de organização daqui a 30 anos, mas você precisa se organizar. E em se organizando, você precisa estudar e adquirir uma prática de mudança de mundo. Trabalhos gigantescos aparecem do nada. Eles custam aparecer, mas quando eles ficam prontos, eles aparecem de uma vez. Vou dar um exemplo. Em 1917, tivemos na Rússia a Revolução Russa, que todo mundo conhece, todo mundo estuda, todo mundo sabe o que é, goste dela ou não, é conhecido no mundo inteiro como um evento gigantesco. A Rússia deixou de ter servos em 1870. Os primeiros intelectuais que começaram a levar as ideias do marxismo e de uma organização partidária para a Rússia começaram a fazer isso no final da década de 80 e começo da década de 90 do século XIX. Em 1917, a Rússia fez a Revolução. Em 1945, a Rússia era a segunda maior potência do mundo. Imagina você virar para o maluco que estava lá com um livrinho na mão que ele estava traduzindo e organizando reunião de bairro para conversar com as pessoas sobre aquele livro, chamado Plekhanov, que introduziu o marxismo na Rússia, e virar para ele e falar assim, maluco, você tá ligado que daqui a 40 anos este país gigantesco, de mais de 100 milhões de habitantes, todo estará sob a égide do socialismo e que daqui a 60 anos ele será a segunda maior potência do mundo? O cara ia rir. O cara ia rir. Mas ele ainda assim fazia o seu trabalho. Uhum. Então a gente faz o trabalho, gente, não é pra gente, não. Tá? A gente faz o trabalho para a construção de um amanhã. A China, em 1950, quando ela vai conseguir a sua independência final, mas a China, vamos colocar a China de 20 até 40, a China não era um dos países mais pobres do mundo. A China era o país mais pobre do mundo. A China venceu a pobreza extrema este ano. A China é a segunda economia mundial. Algo ali foi feito, vem dando certo. Vamos pensar o que era a Indochina sob comando da França. Vamos pensar o que é o crescimento econômico e os bens que isso gera para a população do Vietnã hoje. Vamos só pensar que o Vietnã, que é menor que a porra do Rio Grande do Sul e que tem metade da nossa população, tem 100 mortos. Nós estamos com 265 mil. Tá? Então, a construção que a gente tem que fazer, ela tem que ser feita absolutamente todo dia, e pensando que essa é uma construção compartilhada que gerará os seus frutos no futuro. É isso. Uhum. Porque diante de tanta coisa e de tanta revolta, o cara sai da live, o cara fecha o Instagram, deita, acorda no outro dia, a rotina dele segue. Eu acho que há um sentimento, e é um sentimento legítimo, bastante humano, de desânimo muitas vezes. De não se achar importante, de não ter força, de não conseguir se olhar como um instrumento de mudança. Quem sou eu diante de tudo isso que está acontecendo? Além do mais, João, eu vejo cada vez mais, e é uma coisa que o episódio que a gente gravou me ajudou a mudar muito a minha concepção, que essa coisa do o militante, né? Que tudo virou militante, todo mundo é militante, e aí há um deboche, há uma forma de tratar com você. Você tá militando, você fala, você tá militando, então o cara também, será que eu vou ficar um militante? Será que eu vou ser um militante chato? Eu falo assim, sim, mano, sim, mas primeiro vai entender o que é uma militância, cara. Vai entender o que você tá fazendo de fato. Eu não sei como é que você tá de tempo, João, você fica à vontade para me avisar, eu não quero ficar te alugando. Mas... Não, por enquanto eu tô tranquilo. Mas assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que existe militância em todos os campos. O fato do liberal que vende a sua ideologia não se auto-intitular ou não ser chamado pelos seus pares de militante não significa que ele não esteja militando pela ideologia liberal. Uhum. O cara que vende instalações de empreendedorismo, né? Que eu acho fenomenal isso, inauguração, instalação, os caras usam uns termos loucos, assim, sabe? Fulano já fez mais de 6 mil inaugurações. O que ele inaugurou?
Sabe? Esses caras estão militando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esses caras estão fazendo isso a favor de uma ideologia que mantém no poder a parte de cima da pirâmide. O que eu defendo é o exato oposto. Quando nós comunistas falamos de ditadura do proletariado, aí as pessoas ficam loucas, choram, rasgam o cu com a unha, falam, meu Deus, esses autoritários estão falando de uma ditadura. O que nós estamos falando é pegar os 95% da população e pôr eles para comandar no detrimento dos 5% que comandam hoje. Nós vivemos constantemente sobre uma ditadura. Uma ditadura que tem corte de classe, uma ditadura que tem corte de raça, uma ditadura que tem corte de gênero. Isso é patente, gente. Se eu, o Luigi e um menino negro cometermos o exato mesmo crime no exato mesmo lugar, nós seremos tratados de forma brutalmente diferente. Se 2 meninos negros e uma menina negra cometerem esse crime, a menina negra será tratada de forma pior. Então, assim, isso é muito claro e patente. Isso são os fatos. Tá? E contra os fatos, a gente tem que argumentar porque a gente vive numa época de pós-verdade. Infelizmente, a gente não pode mais virar e falar assim, contra fatos não argumento, porque existem, gente. Tanto existem que hoje a família Bolsonaro tá no Telegram, em todas as redes, no Signal, no Twitter e no Caralho A4, falando, gente, mudou a chave, agora nós defendemos a vacina é a nossa arma. E sabe o que é o pior de tudo? É que muita gente vai falar assim, não, gente, mas agora eles estão aí e tal, vamos dar uma chance pros meninos. Né? Então, assim, é exatamente. Daqui a pouco vem uma por capa isso... da Isto É. Vai vir uma capa da Isto É. A esperança da vacina, Jair Bolsonaro. A esperança da vacina, ele adota... rasgando a camisa embaixo, tá o símbolo do SUS, o Zé Gotinha voando, entendeu? Se acontecer, chat, algo parecido, vocês me mandam, mas é uma previsão que não é difícil de errar, não. Não é difícil de errar. João, cara, pra gente se encaminhar aqui, eu quero te fazer uma pergunta, porque aqui na Twitch... Não, vamos que daqui a pouco... Tá, agora que eu vi que já são 9h10, daqui a pouco eu tenho que pôr os meninos pra dormir. Não, beleza, só pra gente encerrar. Cara, eu tô trazendo várias pessoas que eu admiro na internet aqui pra conversar comigo na Twitch. O Rebobinando eu já faço há 6 anos, mas a Twitch eu comecei há pouco mais de 8 meses. Então eu faço o maior gosto, um prazer enorme trazer pessoas que eu admiro. Então já teve Johnny, já teve a Leila... Já colou o Ivo, o Helder do Galãs Feios, o Pablo Peixoto, pessoal assim, de uma ala mais de esquerda mesmo. E eu sempre faço uma pergunta, que pra mim é uma chave muito importante, porque no fim do dia também é algo que eu penso muito e é o que a gente faz muito aqui, que é como se comunicar. Como a gente faz pra conversar com outras pessoas, como a gente faz pra vencer essa guerra maldita de narrativa. Cara, eu sou de uma cidade de 3 mil habitantes, Saltaré. Quando eu tô lá e eu vejo que as piadinhas de MBL, aquele discurso raso de política, tá chegando nos meus amigos e mexendo com a cabeça deles, eu fico desesperado. Eu falo, caralho, eu tenho uma audiência, eu preciso lutar, eu preciso fazer alguma coisa pra não deixar que esse tipo de coisa contamine até que uma cidadezinha que é um ovo e que esse discurso pare. Então, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta pra você que eu faço pra todos os meus convidados. Qual seria o caminho? O que você acha que a gente tem que fazer para se comunicar melhor? Os caminhos são muitos, né? A gente tem que entender as linguagens para a gente poder operacionalizar as linguagens a nosso favor, porque elas não são feitas a nosso favor. A gente tem que entender que os aparatos ideológicos que a gente usa, Twitch, YouTube, podcast, todos eles pertencem à burguesia e foram criados para veicular as coisas da burguesia. Nós todos que fazemos conteúdo que seja minimamente contracorrente, sofremos o tempo todo com algoritmo, com o vídeo caindo, com não sei o que sendo desmonetizado, com não sei o que sendo proibido, com tag disso, com não sei o que, e isso faz parte do jogo.
Os aparatos ideológicos, o aparato nesse caso é o aparato mesmo, sabe? O rádio. Você tem um rádio na sua mão, te permite ouvir as ondas que ali são propagadas. Quem tem capacidade técnica de propagar essas ondas? Quem tem capacidade técnica de entrar e pagar aquilo durante muito tempo? Durante muito tempo, salvo as raríssimas rádio-piratas, como por exemplo as rádio-piratas que eram feitas pela libertação argelina durante a guerra anticolonial argelina, a maioria esmagadora das rádios do mundo estavam na mão dos grandes conglomerados de mídia, os grandes conglomerados de mídia, né? A gente tem que entender, por exemplo, que a Radio Liberty ou a Radio Free Asia existem até hoje pagas pela CIA para veicular propaganda anticomunista na Rússia, na China, em todos os lugares, né? Então, assim, nós já trabalhamos naturalmente contra a corrente. Primeira coisa que a gente tem que saber. Segunda coisa que a gente tem que entender: os tempos pedem mudanças. O método marxista continua válido desde que ele não seja uma transposição mecanicista. Quando eu estudo Marx, não é para eu virar e ver o que Marx fez em 1848 e tentar repetir 1848 em 2021, não. É para eu entender o método de análise que foi usado, para eu, a partir desse método, compreender as totalidades e a realidade no seu movimento em 2021. Então a gente tem que entender que os novos tempos requerem mudanças. O fato de ter gente como você, de ter gente... A Rebeca falou que vai fazer um canal de jogo, de Mitra, Lauro, caralho a quatro, vindo aqui e brigando numa terra que não é nossa para trazer um pedaço para nós, é exatamente isso. Vocês são os jornais de Lenin de 1910 em 2021. Se Lenin fosse vivo hoje, ele seria TikToker. Sabe, as pessoas têm que entender que os métodos precisam ser adaptados às realidades do tempo. Por que o pessoal fala assim, o jornal revolucionário é muito importante? Porque qualquer imbecil consegue imprimir um jornal. Você assalta um banquinho na Geórgia em 1908, com o dinheiro desse assalto de um banquinho você compra uma prensinha e você consegue imprimir um jornalzinho para 250 mil pessoas. O jornal era tão importante no passado porque ele era o método de chegar até as pessoas. Hoje em dia existem outros métodos. Segundo, a forma como você conversa com as pessoas. Companheiro é quem divide o pão. Se você quer tornar uma pessoa no seu companheiro, se você quer tornar a pessoa em alguém que vai cerrar fileiras com você, provavelmente, você chegar pra ela e falando assim, teu corno filho da puta, você tá ligado que você é retardado, né? Não vai ser a melhor abordagem. Então, a gente tem que entender que moscas são atraídas por mel e voam para longe do fel. A gente tem que entender como veicular uma mensagem para tornar uma mensagem palatável. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, e estudar o que é o momento de profetismo revolucionário na Bíblia, ou seja, as próprias falas de Jesus e aqueles que juntos estão consigo. São falas sempre a favor de uma mudança social, expulsa o filho da puta do templo, faz não sei o quê, só dá rolê com puta, só dá rolê com traficante, puta, vendedor, nego pobre, sapateiro, vendedor de peixe, tal. Tá salvando a galera que é pobre, fala que o pobre vai entrar no céu, mas o rico não vai, tá salvando as criancinhas, ou seja, é naturalmente a religião um tema na sua fase de profetismo altamente revolucionário no sentido de exigir mudanças sociais para o grosso do povo. A religião, porém, num segundo momento, ela é institucionalizada e a criação da instituição religião, a criação da igreja, ela faz uma necessidade política de que se mantenha um conservadorismo e uma ordem, principalmente depois que essa igreja atinja a ordem. Então, se eu pego a igreja revolucionária, né, o cristianismo primitivo, e depois eu pego o que foi o pós-concílio de Latrão em 328, os sinóticos do Novo Testamento, eu vou ter uma ortodoxia criada depois, brutalmente conservadora, em cima de uma mensagem que, para a época, era uma mensagem brutalmente progressista. As pessoas que são ensinadas dentro da religião, por mais que elas sejam ensinadas dentro de uma ótica brutalmente conservadora, elas ainda recebem uma mensagem que é progressista, que é uma mensagem de libertação.
Eu saber aproximar com essa pessoa e mostrar para ela que a luta dos povos trabalhadores, que a luta de emancipação do próprio ser humano é a mesma luta que no livro sagrado dela está sendo impingida e feita pelo seu profeta, é uma forma de eu me aproximar dela muito diferente de falar assim, aí crentão retardado, você tá ligado? Você é retardado, né? Filha da retardado. Então assim, a gente tem que entender o modo, o comodo de como a gente aproxima é brutalmente importante para a gente ter essas pessoas do nosso lado ou contra nós. Então, se a gente precisa, e precisa, gente, precisa de todo mundo, né? A gente precisa de saber como se aproximar em linguagens diferentes. Da mesma forma que você não escreve um texto acadêmico igual você escreve um tweet, você não vai se aproximar de pessoas diferentes para fazer uma aproximação política da mesmo jeito. É muito diferente, por exemplo, se eu e o Luigi formos conversar entre nós sobre um assunto político corrente qualquer no WhatsApp para trocar uma ideia, e se eu for conversar com os meus amigos de Pompéu, porque eu venho da cidade do interior de Minas de 20 e poucas mil pessoas, ou se o Luigi for conversar com os amigos dele de Salto. Então, assim, a gente tem que entender que essa adaptação, ela é necessária e natural. Eu não vou escrever um tweet igual eu vou escrever uma tese de doutorado. E é muito engraçado que isso parece... João, deixa eu só... Oi. Toma cuidado com a palavra re e suas derivações, que não pode ser dita aqui na Twitch. A derivação dessas palavras. Ah, desculpa. Tá, essa que você falou, desculpa, não dá assim, nada. Mas é que há derivações dessa palavra que aqui na Twitch não pode. E aí, vai que se empolga na derivação, aí dá merda. Não, mas beleza, outra, essa assim, que você falou Mas assim, o que a gente tem que entender é isso, que nós temos que usar de linguagens diferentes para pessoas diferentes e que nós temos que nos apropriar de todos os aparatos ideológicos possíveis e imagináveis. Porque a política, gente, ela não acontece só na macropolítica, não. A política não é você caminhar de 2 em 2 anos numa escola perto do teu bairro e apertar 2 botões, não. A política é todo dia. Vive-se a política e vive-se uma construção de uma nova sociedade todo santo dia. É isso. Tá, acho que tá bem. Porra, João, que prazer, cara. Finalmente você deu a cara aqui e deu aulas. Muito, muito obrigado, velho, pela conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. Desculpa ter tomado tanto seu tempo. Tenho certeza que o pessoal Não, cara, que é isso. Eu te agradeço. Eu peço desculpa por eu não ter vindo antes, não, porque a rotina e são milhões de coisas e tal. Te peço desculpa mesmo, porque eu tenho um prazer incomensurável de conversar aqui com você e com o pessoal. Aqui é agradeço demais a todo mundo que nos ouviu aí. É isso. E teve muita gente que eu vi perguntando, pelo amor de Deus, grava isso, tal, não sei o quê. Isso vai ficar gravado para depois, gravado. gente. Fiquem tranquilos. Tá gravado. E ó, tem um comando aí, João. Vocês vão lá pro canal dele se inscrever aí. O pessoal usou o comando ao longo de toda a conversa, mas quem ainda não usou, só usar o comando do João. Eu tô mandando vocês direto pro canal do YouTube do João, porque lá tem uma quantidade incrível de conteúdo para vocês. Como o João falou, vocês podem estudar. No YouTube também, por que não? João, e foi muito irônico, até que teve alguém que falou assim, João, você podia falar de anticomunismo e de não sei o que, não sei o que. Eu fiz essa live hoje, gente. É a última coisa que tá lá no canal. Então, assim, pronto, tem muito conteúdo, o conteúdo lá continua sempre. Boa. Né? E para além disso, né, para além do meu canal no YouTube também, quem não conhecer, conheça o Revolu Show, que é o nosso podcast, né, que eu faço junto com o Zamiliano, com o Jones, com o Diego, com a Larissa, né, que a gente sempre está falando aí dos temas candentes. O Zami já colou aqui também, emocionou aqui, cara. Teve gente chorando o dia que o Zamiliano colou aqui, velho. Foi umas coisas mais bonitas que já fizemos aqui. Contando do trampo dele de assistente social. Falando, não, cara, nossa, bicho, o trampo dos Amis é a coisa de louca. A fortitude mental daquele homem é uma coisa assim. Ele é demais. E transcende a carne, cara. Os Amis é o melhor ser humano da Terra. Ele é demais. Assim, é um negócio de louco. Ele é demais, cara. Tem como ver essa live do Zamiliano? Ela já tá, mas tem o episódio tá no ar. Todos os meus convidados que vêm aqui vão parar no Rebobinando. João, brigadão, cara. Boa noite, bom descanso pra você, pra tuas crias. Obrigado, querido. Um abraço, obrigado, eu. E vou tentar voltar mais vezes. Só não prometo pras pessoas que eu vou criar um Twitch, porque eu sou velho e eu custei a criar um YouTube. Então, mas assim, tem aqui, ó. Eu te ajudo no que for preciso, cara. Conte comigo pra todo mundo. Já falei isso pra um monte de gente que vem me perguntar como é que é a Twitch. Eu falei, mas se precisou, me chama que eu ajudo no que for necessário.
Não, beleza, vamos pensar nisso mais pra frente. Ó, raid você já tem garantido aqui, ó. Eu mando todo esse malucado aí pra você doutrinar eles lá ainda mais. Botar eles pra ficar 4 horas ouvindo você falar da Mesopotâmia. Um abraço, meu querido. Querido, eu que agradeço. Abração, menino, camarada Luigi. Prazer incomensurável estar aqui com você como sempre, cara. Falou. Tchau. Falou, meu querido. Tchau, tchau. Ah, que delícia, chat. Que delícia, chat tóxico. Esse foi o menino João Carvalho. Olá, de volta, jovens. Dá um olá de volta pro povo, né? Olá, povo. Estamos aqui com mais uma semana, o vídeo terminado. Você viu essa mega live com o menino Luigi. Luigi, um beijo no teu coração. Agradeço demais o Luigi, né, que permitiu que a gente fizesse o compartilhamento desse vídeo aqui. Então sigam o Luigi nas suas redes sociais. O Rafa vai colocar elas aí embaixo. Lembre-se de ouvir o Rebobinando, que é o podcast do Luigi. E lá na outra rede social secreta, aquela cujo nome não pode ser dito, você também pode seguir o menino Luigi Matos lá. Beijo no teu coração. E agora vem o meu, o seu, o nosso Paradis de Cupom. É isso aí, nós somos franceses chiques aqui a semana. Quero lembrar para você de 3, não 1, não 2, mas 3. Não, calma, isso é 4, mas 3 cupons maravilhosos que nós temos aí. 2 são cupons, 1 não é um cupom, então eu tô louco, né? Primeira coisa, se você quer adquirir o maravilhoso livro do menino Stalin, semana que vem vai ter Revolution saindo do Stalin, vai ter live lá no Glauber comigo e com o Klaus, na outra semana vai ter live aqui no canal, a parte 2 da nossa live. Você pode entrar em catarse.me/Stalin e lá você adquire este lindo pack do pezinho que tem o livro do Stalin, tem o livro do Klaus, tem 1 milhão de coisas, você vai ganhar um curso, você vai ganhar descontos, é uma coisa maravilhosa, cole lá. Lembrando que nós temos a nossa parceria constante, diuturna, eterna, com a Revolustor, pôsteres lindoses. Então você que quer um pôster lindo na sua casa, entre lá na revolustor.com.br, coloque 2 em diante no seu carrinho e meta o cupom assim disse o João 20, ganhe 20% a partir de 2 ou mais cupons. Você que fica vendo as nossas lives, ouvindo o Klaus e fala, eu quero ter os livros maravilhosos da ciência revolucionária. Como que eu faço? Você coloca o cupom assim disse João, bem separadinho, igual o Rafa escreveu aí na tela para você, e você ganhará um lindo desconto de 15% sobre todo o catálogo. Semana que vem teremos uma live muito especial. Com quem? Com esta moça aqui, Juliana Paula Magalhães, autora de Marxismo, Humanismo e Direito, autossérie Gorodi, né, que é um puta livro dela. Inclusive vou aproveitar. A editora foi uma mãe, tá? E me mandou um livro da Juliana para fazer um sorteio extra. Vai rolar na semana que vem. Vai rolar cupom exclusivo na semana que vem. Agradeçam a Ideia e Letras. E eu recomendo muito também os outros materiais dessa mesma coleção. Eu tô com 2 aqui, ó. Autossérie Direito, Imperialismo, Estado e Relações Internacionais. Lá do pessoal da Ideias e Letras. Tem coisa boa pra caramba. Tem Losur, tem 1 milhão de coisas. Conheçam. O Rafa vai colocar aí também. Ideias e Letras. Colocou aí. Semana que vem vai ser com a Juliana, uma live. E na outra semana, live do menino Staline. Tá? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Venceremos. Tchau, tchau! Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.